Campina Grande, quarta-feira, 21 de agosto. Hoje comemora-se o dia da habilitação. E todos nós sabemos que ser habilitado para realizar alguma profissão ou ter algum documento de habilitação para exercer alguma atividade, a exemplo dos motoristas, precisam de portar, enquanto estão dirigindo seus autos, a sua carteira de habilitação. É um documento que realmente identifica a pessoa ou a profissão que exerce. A credencial, podemos assim dizer. Por isso, nesse dia da habilitação, lembramos principalmente a todos os motoristas que não esqueçam de conduzir no seu bolso ou no cofre do seu automóvel a sua carteira de habilitação. Logo mais estaremos ouvindo mais uma reflexão da Palavra de Deus e eu espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para ouvir outra vez o pastor Antônio Júnior. E você também ainda ouvirá neste programa o pastor e cantor Paulo César, do Grupo Logos. Mas antes, desejamos convidá-los para que juntos façamos uma oração intercessória pela nação e pelo Estado de Israel. Neste domingo passado, nós vimos um terrorista em Tel Aviv portando na sua mochila uma bomba para explodir em meio a multidões. Mas pela providência divina, aquele homem terrorista que, enquanto transportava aquela bomba, ele foi vítima, ele explodiu o seu próprio corpo. Talvez por um acidente que ele não esperava acontecer. A intenção dele era matar muitos com a sua morte, porque esta é uma ideia do islamismo. Todo aquele que se torna mártir do Islã, quando morre e mata muitas pessoas, juntamente com ele, ele terá no paraíso um harém de mulheres morenas, dos olhos verdes para serem desposadas. Mas uma mentira que Satanás incutiu na mente desta gente para que eles possam suicidar-se e, através do seu suicídio, também matar muitas pessoas. É como diz o adágio popular, o feitiço caiu contra o feiticeiro. Graças a Deus que não houve vítimas. A única vítima foi ele próprio. E sabemos que há muitas outras situações de atentados em toda a terra de Israel. Por isso, convido você para que juntos façamos uma oração intercessória pela nação e pelo Estado de Israel. Pai, mais uma vez nós elevamos o nosso pensamento ao trono da graça, intercedendo pela nação de Israel, que nesses dias tem sofrido ataques não só externos, mas também internos, através daqueles que se infiltram no meio da sociedade, no meio dos civis, para destruir e para matar. E eu te peço, ó Deus, que tu guardes, que tu continues guardando, como nos diz a tua palavra, não dorme nem dormita o guarda de Israel. Abençoe esta nação. Há uma promessa que o Senhor fez a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E é por isso que eu te peço, em nome de Jesus, guarda, livra e protege todo o Estado de Israel. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, desde já, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o pastor Paulo César, do Grupo Logos. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer,
vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória. Nós vamos ler um texto que está lá no livro do profeta Isaías 55, versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro regue a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma vez por nos reunirmos como igreja para o estudo da Tua Palavra nesta noite. Te louvamos pela vida dos irmãos que estão aqui, te louvamos por aqueles, Senhor Deus, que desejaram estar, mas algo impediu de estar na sua casa, Senhor. E te louvamos por tudo que nós podemos desfrutar, principalmente da adoração pública ao Senhor. Nos guia, nos instrui, nos ilumina pela Tua Palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, nessa série Fiel Palavra, nós vamos dar o pontapé inicial, digamos assim, agora na doutrina das Escrituras. E o tema de hoje é a palavra como meio de graça. E aí nós trouxemos esse texto de Isaías 55, versículos 10 e 11, porque esse texto faz uma comparação, faz uma analogia à terra, à água que rega a terra e assim ela produz, ou seja, ela tem o seu desígnio, e essa analogia está de acordo com o que Deus quis revelar sobre a sua palavra. Ela tem o seu desígnio, ela tem o seu poder, e ela foi feita para aquilo que Deus a designou. Não é para aquilo que eu quero que ela seja, é para aquilo que Ele designou. O que cabe a nós é descobrir o que foi que Ele designou então. Então, a doutrina das Escrituras, conhecida na Reforma Protestante como um dos 5 sola Scriptura, ela é um dos pilares da Reforma Protestante. E essa doutrina, ela sustenta que a Bíblia é a única autoridade infalível em matéria de fé. Então, é preponderante nós entendermos, fixarmos isso nos nossos corações. A Bíblia é a única autoridade infalível em matéria de fé e também de prática. Bom, foi justamente à volta às Escrituras que nós tivemos o avivamento na Alemanha e que se estendeu pelo resto da Europa. Isso desencadeou uma abordagem à leitura e à interpretação da Bíblia que havia lá nos primórdios da igreja, o que a gente chama, designa na história de igreja primitiva. A igreja primitiva, ela interpretava e aplicava as Escrituras. E na época da Reforma Protestante, você tem essa volta à interpretação e à leitura da Bíblia, como antigamente. E isso, então, promoveu uma ruptura aos moldes tradicionais da Igreja Católica Romana, porque na ideia da Igreja Católica Romana, só quem era clérigo é que podia interpretar a Bíblia. Ou seja, a igreja, ela tinha que esperar que o sacerdote, um padre, um bispo, ou um cardeal, ou o próprio papa, falasse algo das Escrituras, porque nenhuma pessoa podia ler e interpretar, ou ter uma livre interpretação, ou uma livre leitura das Escrituras. E as cópias que se tinham eram em latim e grego. Então, consequentemente, a língua vernácula de cada país não tinha a tradução. Mas foi na Reforma Protestante que, então, se espalhou-se essa ideia e, consequentemente, surgiu várias denominações protestantes. Além disso, houve uma ênfase muito forte na leitura pessoal da Escritura, que, por outro lado, desencadeou uma alfabetização muito alta. Então, se você pega dados de antes da Reforma Protestante sobre alfabetização e depois da Reforma, você vai perceber um salto significativo na alfabetização das pessoas, na educação das pessoas. E isso contribuiu significativamente na mudança social, na mudança cultural de toda a Europa. Isso é fato. No século XIX, você tem a chegada dos missionários da Igreja Reformada, como missionário congregacional, missionário presbiteriano, que trouxe também esse impacto das Escrituras, que se intensificou aqui no país. Esses missionários como Robert Reid Calley, Asbel, Green, Simonton, não apenas pregaram o Evangelho, mas também eles difundiram Bíblias no português.
Eles distribuíram Bíblias no português, tornando a Bíblia, então, acessível para o público brasileiro. E essa ação ela teve um papel central na pregação do Evangelho na nação brasileira também. E também foi motivo de promoção, de alfabetização da população brasileira. Por isso que houve esse grande movimento, depois que a igreja evangélica ela finca os seus pilares no Brasil, você tem esse desenvolvimento não só das denominações, mas também um crescimento de igrejas em todo o país. Então, a presença das Escrituras, ela fomentou uma nova visão de liberdade religiosa. A educação, a ética protestante, que começou a influenciar as estruturas sociais e culturais também no nosso país, especialmente no Sul e no Sudeste, onde o protestantismo, como a gente fala, né, cresceu de maneira mais expressiva. Então, com o tempo, as Escrituras elas passaram a ser um elemento unificador do povo evangélico. Isso quer dizer que aquilo que a gente prega aqui na Igreja Congregacional do Calvário, se for e é a Bíblia, se eu chegar em uma igreja batista no sul do país e houver a pregação da palavra, é um elo de unificação, porque é a mesma coisa. Mas é preciso dizer, meus irmãos, que alguns problemas também surgiram na história e que está relacionado à palavra do Senhor, ou melhor, às Escrituras Sagradas, basicamente em duas coisas: interpretação e aplicação. Houve um desabrochar, digamos assim, de pessoas que queriam interpretar a Bíblia individualmente. E essa ênfase na autoridade exclusiva das Escrituras levou a pessoas a fazer as suas interpretações individuais, onde cada pessoa se sentiu autorizada a interpretar a Bíblia sem considerar a tradição ou a interpretação comunitária. Quando as primeiras cartas elas foram escritas, e ela foi passar o que a gente chama de cânon, ou seja, uma das características da aceitação de que uma carta ela era canônica, ela era inspirada, ela era divina de fato, era que ela tinha que ter um conteúdo, ela tinha que ter a apostolicidade, ela tinha que vir de um profeta, ou ela tinha que ser aceita por todas as comunidades. Então, era uma característica forte da aceitação das Escrituras, se ela era ou não canônica, é que se as comunidades evangélicas todas aceitavam a interpretação dela e que ela era inspirada por Deus. Quando você tem uma interpretação individualista, a primeira coisa que cai é a aceitação coletiva. E aí passa um indivíduo interpretar a Bíblia do jeito que ele quer, e aí nós, consequentemente, vimos muitas divisões e muitas formações de novas, não vou dizer denominações, mas de novas seitas que nós vemos hoje. A interpretação, por exemplo, da guarda do sábado, a interpretação de que haverá um reino diferente daquilo que as Escrituras estabelecem, e outras questões a mais que se dá pela interpretação individual. E isso também, irmãos, essa interpretação individual, ele trouxe problemas porque houve uma desconsideração da tradição da igreja. Essa semana, em especial, nas redes sociais, se espalhou de forma muito rápida uma argumentação de um pastor
muito conhecido dessa nova geração, em que ele disse que era impossível que houvesse uma interpretação de Paulo e das circunstâncias sociais para os dias de hoje. Basicamente, o que esse pastor estava defendendo era a aceitação da homoafetividade na igreja. E para isso, então, ele faz uma manobra interpretativa, jogando a cultura, dizendo que era impossível que uma sociedade como aquela, daquela época, fosse igual à sociedade como essa. Esquecendo algo muito basilar para nós, que homem é homem desde Adão, mulher é mulher desde Eva, e pecado é pecado desde que os dois caíram. Não existe uma nova cultura, não existe um novo pensamento sobre pecado. Pecado é pecado. Então, quando há uma desconsideração, por exemplo, da tradição, muitas vezes cai nessa armadilha da reinterpretação das Escrituras. Outra coisa também, o outro problema que acontece, é a negligência da pregação e do ensino sistemático das Escrituras. Toda igreja, toda comunidade que negligencia a pregação expositiva, o ensino sistemático das Escrituras, mais cedo ou mais tarde, ela será uma via de heresias. As pessoas da comunidade não terão norte, porque a cada domingo a interpretação é diferente, a cada domingo a coisa é nova, porque ele não está balizado naquilo que as Escrituras estão dizendo, ele está balizado naquilo que ele sente de emoção, e está assim de comunidade dessa forma, onde o pregador ele prega conforme a sua emoção. Então, uma igreja que negligencia a pregação dá nisso. Interessante que eu queria trazer para vocês aqui um exemplo que aconteceu comigo. Quando nós fomos pastorear uma igreja, a igreja de São Vicente do Siridó, a primeira coisa que eu implementei lá, que eles nem conheciam, era justamente a pregação expositiva. E nos primeiros meses, nos primeiros anos, houve uma certa resistência. Mas os irmãos eram tão acostumados com a comunidade que começaram a aguçar os seus ouvidos para a importância da pregação expositiva. E a primeira coisa que eles perceberam é que eu não trazia problemas do rebanho para o púlpito. Porque quando você não prega expositivamente, você corre esse risco de trazer problema dos irmãos para o púlpito, para pregar de carapuça. Mas outro fenômeno que aconteceu é que as pessoas elas começaram a despertar o gosto por sentar e ouvir um sermão. Antes, alguns irmãos relataram isso para mim. Eles diziam: pastor, eu gostava de vir para a igreja para ouvir música. É tanto que quando cantava Sabor de Mel, o pessoal ia ao delírio. Por quê? Porque eles já eram acostumados com isso. Havia uma negligência na pregação. Mas outro fenômeno que aconteceu foi que, quando chegou uma igreja herética na cidade, eu não vou dizer o nome por questão de ética, mas é dessas mundial. Quando ela chegou na cidade, eu tinha um colega de outra denominação que ele negligenciava a pregação expositiva e o ensino sistemático das Escrituras. Aí, quando essa igreja mundial chegou, muita gente da igreja dele fluíram para lá. Aí a gente se encontrou uma vez, ele disse: pastor, saiu quantos da tua igreja? Eu disse: saiu ninguém. Na minha igreja não saiu ninguém. Mas como, pastor? O apelo dessa igreja é muito midiático. Eu disse: não, mas não saiu ninguém. E o que foi que o senhor fez? Não, eu ensinei as Escrituras e prego expositivamente. Então, na prática, isso aconteceu de fato, e é a diferença, e eu pensei, olha aí a diferença de uma igreja que busca as Escrituras e se consolida naquilo que é verdade, em vez de estar buscando fantasia. Porque quando você busca a fantasia,
Quem tiver a fantasia maior, você vai atrás. E assim vai oferecendo. E aí eu disse para aquele obreiro, faça isso, rapaz, ensine a igreja as Escrituras. Ensine as Escrituras. Bom, por outro lado também, existe um outro risco. É o risco do legalismo. A busca de aderir estritamente à letra da Escritura, sem considerar o espírito da mensagem, pode levar a igreja ao legalismo, onde regras e regulamentos são seguidos rigidamente, sem um entendimento adequado da graça e da liberdade em Cristo. Exemplo, a igreja ela pode impor normas e práticas baseadas na interpretação literal de certos textos, sem considerar o contexto mais amplo da mensagem da redenção e da graça. Por exemplo, a exigência de cabelo longo, a exigência nas vestimentas, a exigência de uma vestimenta sacerdotal, a exigência de ser consagrado apóstolo, rei, pai apóstolo. Tem isso, viu, irmão? Tem apóstolo, tem rei. Eu vi uma vez um líder ser consagrado a rei. Os caras pegaram uma botija de óleo de azeite e derramaram na cabeça dele, ungindo ele rei. Foi. É impressionante o que o legalismo traz. Tem um que ele, na minha época, né, que eu assistia, Fred Flintstone. Os Flintstone, eu assistia os Flintstone. Tem um hoje que ele se veste de Fred Flintstone, ele coloca um pano de saco e vai para o puto pregar. Legalismo. Dentre tantas e tantas outras coisas que a má interpretação, ou uma interpretação ao pé da letra, né, literal, rígida, faz com que você tragam coisas que eram apenas sombra como realidade das Escrituras. Mas como eu propus para nós esta noite, estudarmos sobre a palavra como meio de graça, ela é colocada assim, meus irmãos, simplesmente porque ela é um instrumento essencial pelo qual Deus comunica a graça salvadora aos homens. Ela explica que a palavra de Deus é um meio através do qual o Espírito Santo opera a fé nos corações dos eleitos, conduzindo-os à salvação. A palavra de Deus não é apenas um registro passivo de revelação divina. Ela é viva, eficaz, sendo utilizada pelo Espírito para regenerar, santificar e preservar os crentes. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra como meio de graça. Quando Luiz Berkoff ele destaca alguns pontos importantes sobre a palavra como meio de graça, a primeira delas ele diz que a palavra é eficaz. A eficácia da palavra de Deus tem um poder intrínseco que é efetivo na conversão e na edificação dos crentes. Ela não é apenas uma comunicação das informações, mas ela é um veículo de poder espiritual. Por isso nós estamos aqui essa noite. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo Canal 20, por estar conosco e esperamos ouvir e assistir à continuidade desta mensagem no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Antes, eu quero fazer um convite a toda a sociedade evangélica em Campina Grande. Neste próximo domingo, a nossa igreja estará realizando mais uma conferência missionária. Você não pode perder. Participe, prestigie. E quem sabe Deus pode despertar você para a obra missionária. O Senhor fez uma pergunta ao profeta Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Um apelo e uma convocação da Trindade. A quem enviarei? E quem haverá de ir por nós? E o profeta Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor,
envia-me a mim. Portanto, venha participar da nossa conferência missionária neste domingo, pela manhã e à noite, na Igreja do Calvário. Deus abençoe a todos. Esperamos nos reencontrarmos no próximo programa, se Deus assim nos permitir.